Boa noite, meus irmãos. Chegamos em 1 Crônicas, capítulo 7, e quando olhamos para esse texto, no meio de muitos nomes, há uma palavra que se destaca, que se repete com uma certa frequência. Ela pode ser vista no versículo 2, no versículo 5, no versículo 7, no versículo 9, no versículo 11, no versículo 40. E essa palavra é valente. Observe comigo, 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 2, onde diz assim: os filhos de Tola foram Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibissão e Samuel, chefes da sua família, descendentes de Tola, homens valentes nas suas gerações, cujo número nos dias de Davi foi de 22.700. Versículo 5: seus irmãos em todas as famílias de Issacar, homens valentes, foram 86.000, todos registrados pela sua genealogia, ou pelas suas genealogias. Versículo 7: os filhos de Bela, agora da família da tribo de Benjamim, os filhos de Bela, Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Íris, 5 ao todo, chefes da sua família. Significa que eles exerciam algum papel de liderança. Homens valentes, foram 22.034 registrados pelas suas genealogias. Versículo 9: o número deles registrados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, chefes das suas famílias, agora dos filhos de Becker, homens valentes, 20.200. Versículo 11: todos os filhos de Jediael foram chefes das suas famílias, homens valentes, 17.200, capazes de sair à guerra. E o versículo 40, o último versículo deste capítulo de 1 Crônicas: todos estes foram filhos de Aser, chefes das suas famílias, escolhidos, homens valentes, chefes de príncipes, registrados nas suas genealogias para o serviço na guerra. Seu número foi de 26.000 homens. Então há uma palavra que se destaca: valente. Valente significa uma pessoa que tem um espírito aguerrido, corajoso, que não desiste diante dos obstáculos, da adversidade, que mesmo que tenha medo não recua, mas continua avançando. É isso que significa a palavra valente. Então essa é uma palavra que merece a nossa atenção. Embora, sendo franco com vocês, não há nada aqui que de forma direta destaque alguém por sua valentia. Não há. Há alguns nomes apenas que eu gostaria de destacar nesta noite. Não foi destacado pelo texto, que fique claro. Gostaria de destacar porque são nomes que nós conhecemos, estudando a palavra de Deus, que de certa maneira fizeram parte da história do povo de Israel, que nos faz entender que ao longo da história Deus sempre levantou pessoas de coragem, pessoas valentes para fazer algo extraordinário. Então nós notamos no versículo 15, que fala de um homem chamado Zelofeade. Desculpa, é um nome um pouco difícil, mas o que havia de especial neste homem é que ele não teve filhos. Então, segundo o costume judaico, a sua genealogia acabava ali. Ele não teve filhos, teve apenas filhas. E o sobrenome é contado pelo nome de quem? Ou por quem? Pelo homem ou pela mulher? Pelo homem. Pelo menos até um dia desses era pelo homem, né? Agora estão querendo mudar tudo, agora é a mulher que assume o homem e dá o sobrenome para ele. Tem alguns casos que até preferem isso. Mas era uma herança, sempre foi entendido assim. O homem tem uma herança que é o seu sobrenome, e ele passa para o seu filho passa para o seu neto, e assim vão se perpetuando o seu sobrenome. O que destaca é de onde você vem. O meu é Farias. Dizem que é dos nobres lá de Portugal, não sei, só Deus sabe. Mas diz que vem de lá, era um brasão famoso, Farias. Então não sei afirmar isso para vocês.
mas o nosso sobrenome tem um certo destaque. De certa maneira, Zelofehade se acabou ali, ele não tinha filhos, apenas filhas. Mas eu preciso destacar a atitude das filhas de Zelofehade, porque ele recebeu uma herança no meio das tribos de Israel, e as suas filhas ficaram preocupadas. Bem, se o nosso pai morrer, para quem vai passar a nossa herança? Já que as filhas não recebem herança, só os filhos. Para quem vai a nossa herança? E de certa maneira, aquelas mulheres, filhas de Zelofehade, tiveram coragem, e uma coragem fora do comum naquela época. Elas tiveram a coragem para defender aquilo que era justo, para defender a justiça, porque embora houvesse naquela época muitos homens valentes, precisamos destacar aqui um tipo especial de coragem, a coragem para defender aquilo que é justo. E estas filhas de Zelofehade tiveram essa coragem para defender o que é justo, para clamar por justiça, o que não era natural, porque na cultura daquela época as mulheres permaneciam em silêncio, não se pronunciavam. A salvação de uma mulher era poder casar-se e ter os seus próprios filhos. Se não estivesse casada, se não tivesse filhos, ela era até considerada pela sociedade como amaldiçoada por Deus, porque está perdida, vai acabar desamparada. Mas essas mulheres tiveram coragem para fazer algo extraordinário, lutar em prol da justiça. E longe de mim dizer uma coisa dessa de púlpito, talvez tenha sido o primeiro movimento feminista. Abram lá em Números, capítulo 27. Números, capítulo 27. Eu não posso esquecer que eu estou gravando, alguém vai assistir isso, né? Não tem jeito que o pastor falar baixo no púlpito e alguém vai assistir o pastor falando uma coisa dessa. Ai, se o irmão José estivesse aqui. Ia terminar o culto e ia brigar com o pastor. As filhas de Zelofehade tiveram a coragem para lutar por justiça, clamar por justiça, enfrentar de certa maneira a sociedade daquela época, os costumes daquela época, e a coragem delas chamou a atenção de Deus, e levou Deus a mudar de certa maneira os costumes ou aquilo que já havia sido estabelecido. Note bem em Números 27. Então vieram as filhas de Zelofehade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filhos de José. São estes os nomes das suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisa. Esse é o nome dessas mulheres corajosas, valentes, que no meio de muitas pessoas valentes, homens preparados para sair à guerra, para enfrentar as dificuldades ou grandes batalhas da vida, merecem destaque pela coragem que elas tiveram. Elas se apresentaram, versículo 2, diante de Moisés, e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes, e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, de frente para o tabernáculo, dizendo: nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os que se juntaram contra o Senhor no grupo de Coré, Datã e Abirã, aqueles que se levantaram como rebeldes, querendo assumir o papel de liderança, tomar de Moisés o papel de liderança. Deus não fala só por vocês, Moisés, Ele fala também conosco. E a consequência dessa rebelião é que eles foram tragados vivos. A terra abriu a sua boca, os engoliu e encerrou. Foram enterrados vivos. Então elas dizem: o nosso pai não estava junto com eles, mas ele morreu no seu próprio pecado, e por isso não teve filhos. Nós reconhecemos, e olha, já mostra por aí coragem. Nós reconhecemos que o nosso pai não teve filhos e a culpa foi dele. Ele realmente pecou contra Deus. Mas por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família? Só porque não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Nosso pai tem direito de herança, e gostaríamos que permanecesse assim.
Moisés então ouviu o que elas tinham dito e levou a causa delas perante o Senhor. Nota, foi muita coragem, elas se levantaram no meio do povo, de uma multidão que poderia a qualquer momento começar a gritar e a apedrejá-las por aquela ousadia. Mas então Moisés ouve e leva perante o Senhor a causa delas. E o resultado é que no versículo 6, disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falam aquilo que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança do seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, darei a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, darei a sua herança ao parente mais chegado da sua família, para que a possua. E isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Decreto não real, mas celestial, decretado agora por Deus. Um clamor por justiça, a coragem para enfrentar a sociedade daquela época, clamando e defendendo aquilo que é justo, fez com que elas alcançassem a graça diante dos olhos de Deus. E Deus então estabeleceu este decreto, esta mudança. Sim, passaria para a filha. Se não tiver nem filha, passará para o seu irmão, o irmão do seu pai, e por aí vai. Mas vai ficar dentro da família a sua herança. E aí quando você abre lá em Números 36, a partir do versículo 5, ainda falando da herança dessas filhas de Zelofeade, é claro que todo esse capítulo fala sobre isso. Então diz assim: então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: à tribo dos filhos de José fala o que é justo. Essa é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo do seu pai. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se hão de vincular cada um à herança da tribo de seus pais. Qualquer filha que possuir alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo do seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo para outra tribo, pois as tribos dos filhos de Israel se hão de vincular cada um à sua herança. E a ideia, o contexto aqui é que os filhos de Manassés foram também até Moisés e disseram: peraí, as filhas de Zelofeade têm direito de herança, mas se elas casarem com alguém de outra tribo, aí a herança que era da nossa tribo de Manassés vai passar para outra tribo, não está errado? E é claro que a conclusão sim, está errado. Eles também estão agora clamando por algo justo, mas seguindo o exemplo de quem? Das filhas de Zelofeade. Elas fizeram aquilo que era bom. Versículo 10 ao versículo 12 ainda de Números 36 diz: como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Macla, Tisa, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios paternos. Casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu na tribo do seu pai. Aí está, como eu disse, no meio daqueles muitos homens valentes, prontos para ir para a batalha, homens que foram separados para isso, para enfrentar as lutas desta vida. Havia algumas pessoas que tiveram uma coragem diferente, diferenciada, um tipo de coragem especial. No caso das filhas de Zelofeade, versículo 15, onde diz que Zelofeade teve apenas filhas, as suas filhas tiveram a coragem de defender a justiça, defender aquilo que era correto e justo. E é claro, irmãos, que ao longo da história do povo de Israel, ao longo da história do cristianismo, Deus sempre levantou pessoas de coragem
como hoje ainda se faz necessário pessoas que tenham coragem para agir como estas mulheres, crentes que têm coragem de defender aquilo que é certo, que têm coragem de defender aquilo que é certo, de lutar por aquilo que é correto, que não se submete ou não aceita a injustiça, porque é muito natural nos dias de hoje. Nós vemos as coisas começarem a acontecer, vemos as injustiças serem praticadas e nós nos omitimos, nós nos calamos, apenas esquecemos que a omissão também é pecado. Aquele que sabe que deve fazer o bem, aquilo que é correto, e não faz, nisso está pecando. E se nós sabemos que devíamos fazer o bem e não estamos fazendo, é porque está faltando o que para a gente? O que nos falta para fazer o que é certo? Falta o que essas mulheres tiveram de sobra: coragem. Falta-nos coragem para defender aquilo que é correto. Não é fácil. Às vezes exige de nós que nos levantemos contra uma grande multidão. Às vezes exige de nós que estejamos remando contra a correnteza. Coragem para defender aquilo que é certo. E é exatamente o que Deus espera de nós nos dias de hoje, que tenhamos coragem, firmeza. Essas mulheres tiveram coragem, mas não foi o único tipo de coragem diferente ou especial que nós encontramos nesse texto. Coragem para defender a justiça, aquilo que é justo. Essa foi a atitude das filhas de Zelofeade. Mas nós também notamos um outro tipo de coragem de uma outra mulher. O nome dela é Será. Já ouviram falar desse nome? Eu também não. E a história dela não é muito propagada na Bíblia. Você não vai encontrar o nome dela de destaque em algum outro texto. Mas nesse texto aqui de 1 Crônicas 7, quando está falando da tribo de Efraim, diz que teve um homem da tribo de Efraim que sofreu muito porque perdeu seus filhos. Seus filhos estavam lá cuidando da sua vida, seu filho Ezer e Eliade, quando alguns homens de Gate, naturais daquela terra de Canaã, vieram para roubar o gado deles. E ao virem para roubar o gado, mataram estes homens. Então diz que o seu pai chorou, e chorou muito. Foi necessário que os outros irmãos viessem para o consolar. Versículo 22 de 1 Crônicas 7. Versículo 21, 22 e 23, então diz que ele coabitou com a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. A situação estava ruim. Talvez ia mal por causa da preocupação daqueles homens descerem novamente e intentarem mais um mal contra a sua família. Mas aí o versículo 24 diz assim: sua filha foi Será, que edificou a cidade de Bet-Horon, a cidade Bet-Horon de baixo e a cidade de Bet-Horon de cima, como também a Uzem-Será. E aí você vai saber que essa é a única descrição desta mulher, que mostra que ela teve coragem para fazer diferença. Mais uma vez, uma mulher sendo usada por Deus, e não era comum isso acontecer. Nós vemos uma mulher que teve destaque no livro de Juízes, chamada Débora, que exercia esse papel de juíza, porque os homens não tinham coragem. E aqui, quando nós lemos o contexto e vemos um pai desesperado porque perdeu seu filho, e que pôs o nome num filho de Berias, porque a situação ia ruim, estava muito ruim, ou seja, talvez não tinha muita esperança. No meio destes homens valentes, mas sem esperança para enfrentar as dificuldades, surge então Será,
uma mulher. E o texto diz que ela edificou 3 cidades. Deu início, não por criar seus filhos. A ideia de edificar é formar estas cidades, como alguém que está exercendo um papel de liderança, como mestre de obra numa construção, mas aqui talvez exercendo um papel de liderança, como a que Débora exercia, e por isso ela acompanhou Baruque para a guerra e disse: olha, eu vou com você, já que você não vai só, eu vou com você, mas olha, o louvor não será para você. A glória dessa batalha, da vitória, não será sua, será de uma mulher. E realmente Baruque perdeu a oportunidade. Não foi Baruque? Baraque, desculpa. Baraque perdeu a oportunidade de receber o louvor, o reconhecimento pela grande conquista, e foi dado então para uma mulher. E aqui está esta mulher, Será. Ela não perdeu tempo chorando, lamentando pela situação. Ela teve coragem para enfrentar as dificuldades e estabelecer as suas cidades. 3 cidades ao todo. E você nota a dificuldade porque Bet-Horon de cima, Bet-Horon de baixo, e a outra cidade que ela edificou tem um nome mais difícil, Uzen-Será, leva o seu nome, Uzen-Será. Ela teve muita coragem. Quando você abre lá em Josué 16, você não vai ouvir falar dela, você vai ouvir falar das cidades que ela edificou. Talvez ali naquele ponto, em Josué 16, versículos de 1 a 5, o nome de uma mulher que foi esquecido. Caiu no esquecimento da história, mas não no esquecimento de Deus. Deus fez questão de 1 Crônicas capítulo 7 mencionar quem edificou estas cidades. O povo de Israel entrou na terra de Canaã, conquistou muitas cidades, mas não conquistou tudo aquilo que Deus havia determinado. Então se levanta uma mulher e tem coragem de dar continuidade à palavra de Deus, de cumprir a vontade de Deus e edificar então estas cidades. Josué capítulo 16, de 1 a 5, como eu disse, menciona apenas estas cidades como limites da herança ou do povo de Israel. Limite, Josué 16, versículos de 1 a 5. O território que em sorte caiu aos filhos de José, começando no Jordão, na altura de Jericó, no lado oriental das águas de Jericó, vai ao deserto que sobe de Jericó pela região montanhosa até Betel. De Betel sai para Luz, passa ao limite dos Arquitas até Atarote e desce rumo ao ocidente, ao limite de Jaflete, até o limite de Bet-Horon, de baixo até Gezer, terminando no mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. Foi o limite da herança dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, no oriente, Atarote e Adá, até Bet-Horon de cima. E vai o limite para o mar com Micmetate ao norte, de onde torna para o oriente até Tanat-Siló, e passa por ela ao oriente de Janoa. Então estes são os limites da terra dos filhos de Efraim, e dentre essas cidades, aí estão as cidades que foram edificadas, conquistadas, fortalecidas, estabelecidas pela atitude corajosa de uma mulher. Será a atitude que fez diferença. Poderíamos dizer que talvez como uma mulher ela foi uma grande desbravadora, fez aquilo que os homens não tinham feito. Mas não se preocupe, viu? Eu não estou fazendo uma campanha feminista. É claro que no meio dessa lista eu tenho que destacar um homem.
E é claro que eu preciso enfatizar que as filhas de Zelofeade tiveram coragem para defender aquilo que é justo, o que é correto. Será teve coragem para fazer diferença no meio de uma sociedade que oprimia as mulheres e que era costume das mulheres cuidar das coisas de casa. Ela fez a diferença ocupando um papel de liderança, conquistando cidades e edificando essas cidades, fortalecendo a sua tribo de Efraim. Ela fez diferença, teve destaque, talvez foi seguida por muitos homens, o que não era comum. Por isso eu disse, fez a diferença. E sabe, irmãos, na sociedade de hoje, mais uma vez, é importante até enfatizar isso. Deus também está esperando que nós, como cristãos, façamos a diferença, sejamos realmente luz em meio às trevas, que façamos a diferença de conduzir outros na direção certa, porque o que mais temos são pessoas que se dizem cristãs, mas que estão caminhando de mãos dadas na direção errada. E é claro que a vontade de Deus é poder usar você e usar a mim para que possamos fazer diferença. Não, essa não é a direção certa, essa não é a vontade de Deus, esse não é o propósito de Deus. Talvez esse foi o pensamento de Será. Ela notou que havia alguma região que ainda precisava ser conquistada, porque parece que depois que os homens entraram na terra, eles se acomodaram. Já conquistamos, já estamos no lugar onde Deus estabeleceu, e o texto diz de forma bem clara: não destruíram todos os inimigos, ainda ficou terra para ser conquistada. Eles sofreram as consequências por causa disso. Os moradores da terra corromperam o povo de Israel, levou o povo de Israel a adorar outros deuses, mas no meio disso tudo houve uma mulher que fez a diferença. E como eu disse, há também um homem que é mencionado aqui, não fala muito sobre ele, mas nós sabemos quem ele é. Versículo 27. De quem foi filho Eliabe, perdão, estou na genealogia errada, 1 Crônica 7, não leio 6 igual eu fiz, 1 Crônica 7, versículo 27, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué, muito bem, da tribo de Efraim. Josué foi o chefe da sua família, foi separado como um dos 12 espias, e Josué teve coragem para permanecer firme no meio de uma situação muito complicada. Qual era a situação? Josué, junto com outros 11 homens, chefes, líderes da sua família, pessoas respeitadas no meio do seu grupo, ele foi encaminhado por Moisés, dirigido por Deus, para espiar a terra prometida. Eles foram e viram a maravilha da terra, era exatamente o que Deus havia dito: uma terra que mana leite, uma terra que mana leite e mel. Era uma terra maravilhosa. Vieram de lá com um cacho de uva que precisou 2 homens carregar. Eu nunca vi um cacho de uva tão grande, e devia ser algo que realmente enche os olhos, porque se você é igual a mim, normalmente eu escolho as coisas que enchem os olhos. Eu até brinquei essa semana, fui comprar um mamão para minha esposa. Por que comprou tão verde? É porque quando eu olhei em cima do carro era desse tamanho, mamão Formosa, e eu falei, é aquele que eu vou levar, os outros eu deixo, está maduro, fica para o próximo, eu vou levar esse. Mas eles foram para a terra, espiaram a terra, e pode apagar isso aí, risca, não dá para apagar da mensagem. Eles viram que a terra mana leite e mel, era uma terra maravilhosa, produzia em abundância, e quando eles chegaram e foram levados para dar testemunho para o povo de Israel, os valentes que foram com Josué tiveram medo, ficaram apavorados, e não só ficaram apavorados, como levaram o povo de Israel a temer e duvidar do poder de Deus. Números capítulo 14 registra esse momento. Números 14, em que eles começaram a dar testemunho. Números capítulo 13 e 14, mas eu quero destacar o capítulo 14, versículos de 5 a 10.
Então o povo começou a se rebelar, a se revoltar, a murmurar, começaram a desejar escolher um novo líder, voltar para o Egito, algo absurdo. Imagina, depois de tudo que Deus fez, as maravilhas que Deus fez na terra do Egito para libertá-los, depois de terem passado pelo mar, pisando em terra seca, agora eles se deparam com a terra prometida, e ao invés de tomar posse daquela terra, da bênção de Deus, de permanecerem firmes confiando em Deus, eles começam a duvidar da capacidade de Deus de colocá-los na terra. É incrível como cristãos parece que nós passamos muito por essa situação do povo de Israel. Confiamos em Deus, sabemos tudo o que Deus fez em nossas vidas, mas há alguns momentos que a gente pensa que a causa é perdida, nem Deus resolve. E pensamos desta maneira absurda: nem Deus pode resolver isso. Não falamos desse jeito, mas agimos dessa maneira. Não, isso não tem jeito. Tem. O nosso Deus é soberano. Então esses homens começaram a ficar preocupados. Versículo 5 diz assim, a reação de Moisés e Arão: então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, ficaram envergonhados, se compadeceram da dor de Moisés e de Arão, e ficaram de certa maneira surpresos e indignados com a atitude do povo de Israel. Como pode ser tão cego diante de tudo aquilo que Deus havia feito? Então eles falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, Josué e Calebe, falaram ao povo de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Meus irmãos, a terra é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará essa terra que emana leite e mel. É uma terra maravilhosa. Tão somente, meus queridos, não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar, porque retirou-se deles o amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Não vamos temê-lo, Deus está conosco. E apesar das palavras de Josué e Calebe, apesar disso, toda a congregação reunida disse que os apedrejassem. Quase o que aconteceu com Jesus Cristo: crucifica-o, crucifica-o. Então a multidão gritava: apedreja, apedreja, apedreja. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E o resultado é que Deus ficou indignado com o povo. E ali Deus deu a sentença que todos aqueles homens que duvidaram do poder de Deus iriam cair prostrados no deserto. Todos aqueles que duvidaram que Deus era capaz de colocá-los na terra prometida cairiam prostrados no deserto, morreriam naquele deserto, salvo apenas 2 nomes: Josué e Calebe. Versículo 30. Vou começar no verso 28 para vocês verem toda a declaração de Deus. 28 a 30. Números, capítulo 14, versículo 28 a 30. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Os únicos que escaparam. E escaparam porque no meio daquele grupo de homens valentes, eles tiveram um tipo especial de coragem, a coragem para permanecer firme,
firme na palavra de Deus, firme nas promessas de Deus. Não é uma coragem comum, porque é muito fácil e natural para nós duvidar da palavra de Deus. É muito fácil para nós que somos tentados pela carne constantemente, que por descuido deixamos de nos alimentar da palavra de Deus, de permitir que o Espírito guie os nossos passos. É muito natural nesses momentos nos sentimos fracos, e a nossa fraqueza nos faz duvidar da palavra de Deus. Mas Josué permaneceu firme. E isso exigiu dele muita coragem. A mesma coragem que Deus exigiu dele lá em Josué capítulo 1, versículo 8 em diante, quando Deus disse: tão somente te mandei, seja forte e corajoso. Tenha coragem, fica firme, eu estou do seu lado. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E o resultado nós vimos. Josué permaneceu firme. Ele termina a sua vida dizendo: eu e a minha casa serviremos. Escolham agora vocês a quem vocês vão servir. Ele nem deu opção ao povo de servir a Deus. Ele disse: escolham a quem vocês vão servir, aos deuses que vossos pais serviram no Egito, aos deuses dos moradores desta terra. Escolham qual dos deuses vocês vão servir, porque a Deus, do jeito que vocês estão andando, vocês não têm condições de servir. Mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E há momentos, e haverá momentos, em que você vai ser provado, testado, e Deus vai exigir de você que você tenha coragem. Coragem talvez para agir como as filhas de Zelofeade, para defender aquilo que é correto. Talvez coragem para agir como Será, coragem para fazer a diferença, não agir igual à multidão, ou como todos, mas permanecer naquilo que você acha que é correto, firme naquilo que você acha correto. Ou talvez haverá um momento que Deus vai exigir de você que haja como Josué. Quando todos duvidarem, é o único que permanece firme crendo em Deus. E é claro que 1 Coríntios 15, 58 resume exatamente o que Deus espera de nós. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que Deus nos dê coragem e possamos ser os valentes, não de Davi, não de 1 Crônica 7, mas os valentes de Deus, que no meio das dificuldades, embora tivessem medo, continuaram avançando. Que Deus nos abençoe.